Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Gladys Seixas, que se chama Confissão Libertadora. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens bíblicas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem que eu não escrevi o texto, sabe que foi a irmã Gladys Seixas. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Novamente, peço encarecidamente que você faça a sua parte como missionário urbano e compartilhe aqui esta mensagem, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos sempre nos arrepender daquilo que fazemos errado e que possamos sempre confessar, porque realmente a confissão nos liberta em Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler o Salmo 32, tá bom? Vamos ler o Salmo todinho e é a alegria de uma pessoa que é perdoada. Bom, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Bom, então o texto chama-se Confissão Libertadora e o versículo escolhido é o 5 que disse: Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ó, o Salmo 32 é classificado como um salmo de confissão e agradecimento. E é também um dos 7 salmos penitenciais. Ele fala de confissão, né? Que é o reconhecimento do pecado e a necessidade de confissão para obter o perdão divino. Porque o salmista aí clama por misericórdia e pede para Deus perdoar ele daquilo que ele fez errado. E é um salmo de agradecimento, porque quando ele recebe o perdão, ele fica muito contente, agradece a Deus e reconhece a bondade divina e a importância do arrependimento, né? O salmo é um salmo também penitencial, e onde são caracterizados, né, a expressão do arrependimento, confissão de pecados e súplicas por misericórdia. Diz a lenda, né, conforme estudos, que, assim, tá mais para confirmar do que não, que talvez esse salmo tenha sido escrito quando Davi, ele se arrependeu do pecado que ele cometeu com Batseba, que foi o pecado do adultério. Se você quiser conferir, vai lá em 2 Samuel 11 e 12. Então, tudo indica que foi nessa época que o irmão Davi teria escrito esse salmo, né? Porque é um salmo que expressa o profundo arrependimento e a alegria do perdão divino. Bom, enfim, o Salmo 32 é um salmo que expressa a confissão do pecado, arrependimento, pedido de perdão e a alegria do pecador perdoado. Ele ensina sobre a importância da confissão e a misericórdia de Deus e a alegria do perdão. E a irmã Gladys Seixas pergunta se você acha que alguém pode ficar doente de culpa
Tipo, se sentir tão culpado que fica doente? O irmão Davi aqui falou que sim, né? Que ele fala até que os ossos dele ficaram velhos por causa do pecado que ele estava escondendo. Então ele somatizou aquela culpa, aquela vergonha e o corpo dele sofreu. Aí o que acontece? Nessa situação muito difícil, nesse desafio que ele estava enfrentando, ele descobriu o quê? O valor, a alegria do perdão. E aí ele fala no versículo 1, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Não fingir que não houve pecado não vai te levar a nada. O pecado, quando ele é confessado, ele dá pra gente alívio e dá pra gente a certeza que o Senhor nos perdoou. Aí a irmã Gladys fala ela dá um exemplo, numa ilustração, de um pastor que foi convidado para falar para uma turma de alunos do 6º ano do ensino fundamental. Aí ele falou da experiência dele, quando ele usava drogas, e falou também da transformação que ele passou quando ele conheceu o Evangelho. E aí no final ele achou que deveria dizer, né, que as drogas são uma experiência muito ruim, muito dolorosa, e que é melhor não experimentar. E que ele sentia tristeza quando ele lembrava da dor que ele causou para ele mesmo e para os familiares e para os amigos. E aí ele diz que só o perdão de Deus pode apagar o sentimento do erro e do fracasso. E é isso mesmo, não há nada que possa tirar de nós esse sentimento, a não ser o perdão de Deus. Bem, depois de ser acolhido sob o perdão de Deus, o caminho é seguro e há cantos de alegria. A gente tem mais do que motivos para agradecer. Também tem orientação e inspiração por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia. Vale a pena reconhecer os pecados e confessar um a um ao Senhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Só o perdão de Deus pode apagar o sentimento de erro e fracasso. Eu tenho certeza disso, viu, meu irmão? Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que a gente que sabe que quando a gente se confessa, a gente se sente livre. Para nós o abraço, o acolher dá muito, muito certo. Mega certo. Vai por mim. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou terminar me despedindo com uma frase de Tozer que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.